Olá, professor Felipe Merino, com mais um tema especial para vocês de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos falar do adicional de periculosidade. O que é o adicional de periculosidade? Quem tem direito a ganhar o adicional de periculosidade? E qual o valor do adicional de periculosidade? Primeiro nós temos que entender que no Brasil o direito é normativo. Então, os direitos são baseados em normas, ou seja, a NR16, a norma regulamentadora número 16 do Ministério do Trabalho, tem uma lista daqueles itens que a pessoa exercendo aquelas funções ou em contato com aquelas substâncias terá direito a receber o adicional de periculosidade, que equivale ao valor de 30% em cima do seu salário. Então, se o salário é R$1.000, R$300. Se o salário é R$2.000, R$600. Se o salário é R$3.000, R$900, não é? Ou seja, 30% em cima do seu salário é o adicional de periculosidade, e que reflete em todas as outras verbas trabalhistas. Se o seu salário é R$2.000 e você tem periculosidade 30%, que equivale a R$600, então o seu salário é R$2.600. Suas férias têm que ser calculadas sobre 2.600, o seu 13º sobre 2.600, o seu FGTS sobre 2.600, ou seja, aquele adicional de periculosidade, ele vai integrar para todos os fins as outras parcelas rescisórias. Ele vai estar ali para a base de cálculo do seu salário para todos os efeitos. E quando que o empregado tem direito a esse adicional? É sempre que ele está numa situação de perigo? Não, quem dera que fosse, não é? Quem dera que se você falasse qualquer situação de perigo gera periculosidade. Não. O direito ele é normativo, com base na norma. Então, o empregado somente vai ter direito efetivamente à periculosidade se ele trabalha nas condições listadas na norma regulamentadora número 16. Esse dia me procurou um cliente, diz assim, olha, eu faço venda externa. Aí eu, tá bem. Aí diz assim, olha, eu faço venda externa e eu tenho que entrar nas vilas para falar com os donos de comércio. E aí diz assim, eu corro perigo, porque eu já fui assaltado várias vezes nas vilas, porque eu carrego coisas que eu levo de amostra para os donos de bar. Eu falo, realmente você corre perigo. Mas você não tem direito a adicional de periculosidade na função de vendedor. Nessa função de vendedor, por entrar em vilas e estar sujeito a assalto, isso não te dá. Mas que injustiça. Ok, pode ser justiça. Mas nós não estamos falando aqui de justiça, estamos falando de direito. E o que vale para o direito é aquilo que está previsto na lei. É aquilo que está previsto na norma. E o que está previsto na lei como periculosidade? Por exemplo, quem trabalha com contato com eletricidade, o eletricista, 30% de periculosidade. Está lá na norma. O operador de bomba de gasolina, frentista, 30%, tem direito, está estabelecido lá na norma. Pessoas que estão trabalhando expostas a riscos de explosão, por exemplo. Quem trabalha numa empresa que vende botijão de gás. Ele está lá e carrega o botijão de gás dentro da empresa. 30% de periculosidade. Justamente porque está trabalhando com botijão de gás. Quem trabalha em posto de gasolina, mesmo não sendo frentista, às vezes aquele pessoal que fica na lojinha que tem ali dentro, tem a lojinha de conveniência, mas está perto do quê? De um tanque enorme de gasolina que pode explodir, que está do lado.
Quem vai dizer se tem periculosidade ou não é o perito do juiz, que geralmente é o engenheiro que vai fazer a medição, que vai ver quanta gasolina, quanto óleo, quanto gás, exposição à eletricidade, por exemplo. E dentro do laudo desse engenheiro, ele vai dizer se tem periculosidade ou não. Mas o engenheiro vai ter que verificar o quê? A tabela. Tem na tabela? Ok, tem direito. E aí eu te pergunto, aeromoça, tem direito à periculosidade? Por voar no avião, trabalhar num lugar que tem perigo de cair. O avião não tem perigo de cair? Tem perigo, não é? Tem perigo de cair, ok. Aí eu pergunto para você, me responde, se a aeromoça tem direito a 30% de periculosidade? Não tem. Por que não tem, professor? Porque não está na norma, não está escrito na norma. Ela não tem esse direito na norma. Só vai ter periculosidade quem tiver escrito na norma. Se não tiver escrito na norma, não tem direito. Ah, pode chorar, se cabelar, jogar no chão, mas não tem direito, infelizmente. Então, a aeromoça não tem direito adicional de periculosidade. Então, eu estou dando um exemplo, né? Porque tem pessoas que trabalham na exposição ao perigo, mas não tem adicional de periculosidade. Porteiro, o cara é porteiro numa região de tráfico, ele mora lá numa região, quer dizer, trabalha, né? Um condomínio, e o condomínio é uma região de tráfico. E ele é porteiro. Fica lá na frente da guarita, volta e meia passa uma bala pela cabeça dele. Tem direito à periculosidade? Não tem direito. Não tem direito. Porteiro não tem direito. Por quê, professor? Porque não está na lei, cara. Não sou eu que digo, estão entendendo? Se o nosso direito é normativo, tem que estar na norma. E a norma não dá esse direito ao porteiro. Dá ao vigilante. O vigilante, sim. Vigilante armado, pessoas que têm função de vigilante, que vão exercer a vigilância, esses têm 30% de periculosidade. Motoboy também está na norma. Quem é motoboy, trabalha com moto, faz serviço externo com moto, tem direito à periculosidade. Mas não é todo motoboy também, né? Porque aquele motoboy que faz apenas a ronda interna dentro do estacionamento do shopping, por exemplo, esse não tem 30% de periculosidade. Tem 30% de periculosidade o motoboy que faz atividades externas, na rua, né? E aí você vai dizer, professor, mas o porteiro também cuida do prédio, não é? Sim, mas a função do porteiro é ficar na portaria e não fazer a vigilância. Tá entendendo a diferença do vigilante para o porteiro? Por que o vigilante tem direito a 30% e o porteiro não tem? Porque a lei estabelece que pessoas que atuem na área de vigilância e segurança, esses sim têm direito a 30%. Né? Quem não atua especificamente nessa área, infelizmente não tem esse 30%. Radiação. O cara que vai lá e tira o raio-x, por exemplo. A radiação dá direito também à periculosidade. Radiação gera dois fatores, gera insalubridade e gera periculosidade. O empregado tem que ver qual é o que é mais favorável para si. Por quê? Porque não pode acumular. Insalubridade e periculosidade não pode receber os dois juntos. A CLT proíbe receber os dois juntos. Então, se por acaso você está exposto aos dois agentes nocivos, periculosidade e insalubridade, você tem que optar por um. Ou insalubridade ou periculosidade. Não pode receber os dois. Em alguns momentos você vai estar exposto aos dois. E aí tem que escolher qual é aquele que é melhor para ti. Por exemplo, a auxiliar de serviços gerais que limpa o banheiro, que recolhe o lixo do posto de gasolina. Ela tem direito à insalubridade, porque ela está lidando com produtos químicos, está lidando com lixo. E ela tem direito à periculosidade, porque ela está no posto de gasolina, que tem um monte de gasolina que pode explodir. Mas ela não pode receber os dois. Ela tem que optar por um só. Por quê? Não é porque eu acho que é justo ou injusto, eu acho que ela tem que receber os dois. Pela justiça tem que receber os dois. Mas a lei diz que tem que escolher. Se ela tem que escolher, escolher um. E os juízes, o Poder Judiciário também, de uma forma unânime, a jurisprudência não tem permitido a acumulação da insalubridade com a periculosidade. Ou escolhe um, ou escolhe outro. Não pode receber os dois, ok? Vamos lembrar também, quem trabalha em oficina, dependendo do tamanho do estoque de óleo, se você tem estoque de óleo acima de 200 litros dentro de uma oficina ou dentro de uma fábrica, por exemplo, você tenha
tonéis de óleo que você tenha, tonéis de combustível, você tem também direito adicional de periculosidade, mesmo não trabalhando direto no posto de gasolina. Não precisa trabalhar em posto de gasolina para ter os 30%. Tem que estar em contato com a gasolina. Se você é motorista também de um caminhão que carrega gasolina, você tem periculosidade. Se você é motorista de um carro leve, você trabalha numa picape, mas você carrega gasolina, tem direito a periculosidade. Por quê? Porque você está exposto a risco de explosão. E com relação à periculosidade e também salubridade, não importa a função que você seja, né? Você é gerente do posto de gasolina, por exemplo, tem direito também. Por quê? Porque não é pela função, é pela exposição. Não importa a função que você tenha, se você é enfermeiro, se você é gerente, se você é diretor, não importa a função que você tem. Se você está exposto àquilo que está na tabela com adicional de periculosidade, você vai receber efetivamente, ou se não recebeu, tem direito a receber. Por quê? Porque tem muita empresa que não paga, né? O empregado tem direito a adicional de periculosidade, porque ele tem contato, mas a empresa diz que não e não paga. Essa pessoa pode ir na justiça e pedir esse adicional. Gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, cliquem ali em inscrever-se. As aulas são totalmente gratuitas, cliquem no sininho para receber novos vídeos, para que vocês possam continuar acompanhando um conteúdo de direito atualizado, tá bem? E quando o empregado não recebe isso, ele pode pedir essas diferenças da justiça. É a mesma coisa o empregado, às vezes, que está exposto à insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo, né? Eu tenho processos, por exemplo, de enfermeiros que têm contato com periculosidade por causa do raio-x. E aí a insalubridade é calculada sempre no salário mínimo, né? Então 40% do mínimo, por exemplo, é a insalubridade de grau máximo. E aí o enfermeiro ganha, por exemplo, R$4.000 de salário, enfermeiro no nível superior, né? 40% de insalubridade para ele vai dar 400 pílulas. Mais 30% de periculosidade, que incide sobre a remuneração, sobre o salário todo dele, não só sobre o mínimo, né? De 4.000, 30% vai dar 1.200. Ou seja, uma diferença de R$800 a mais por mês. E aí esses enfermeiros têm entrado na justiça pedindo reconhecimento da periculosidade, e aí ele abre mão da insalubridade e pede as diferenças todas de periculosidade, mês a mês do seu salário. Então é uma diferença grande, às vezes uma indenização de 100, 200 mil, dependendo de quanto tempo ele tenha de casa para receber. Se tiverem dúvidas, cliquem aí, botem no YouTube lá, norma regulamentadora número 16 do Ministério do Trabalho. Abrindo a norma regulamentadora 16, vocês vão ver lá a lista de funções e substâncias que são consideradas para que a pessoa receba o adicional de periculosidade. Se inscrevam no meu canal, um beijo e um grande abraço do professor Filipe Merino.